Olá pessoal, aqui professor Laumir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o cálculo da área lateral, da área total e do volume do cilindro e resolver alguns exercícios. Então, a área lateral é a área total do cilindro reto. Tá? Então, a superfície lateral de um cilindro é equivalente à de um retângulo de dimensões 2πr e h. Vejam por que isso. Ó. Eu tenho aqui um cilindro, tá? E vamos considerar a área lateral, que é a área que está em volta dele, né? Uma área, né, que é curva aqui, ó, tá? Então, se eu pegar uma tesoura e recortar, por exemplo, aqui, ou em qualquer lugar, né, recortar de uma base a outra, e planificar, quer dizer, e esticar essa região curva aqui, nós vamos ter um retângulo, tá? Então, esse retângulo ele tem dimensões 2πr, que é o comprimento da circunferência aqui, 2πr, vai ser o comprimento do retângulo, e a altura h, que é a altura do cilindro. Por isso que é equivalente a esse retângulo, tá? Com dimensões 2πr e h. E aqui a gente tem as duas bases, ó, base de cima e a base de baixo. Tá? Então, a área lateral vai ser a área do retângulo, que é 2πr vezes h, base vezes altura. Barbadinha. Tá? A área de uma base é πr ao quadrado. Como eu tenho duas, né, eu vou calcular 2 vezes πr ao quadrado para a área total. Ó. Então, a área total vai ser 2πrh, que é a área lateral, mais 2 vezes a área da base, 2πr2. Ou colocando em evidência ali o 2πr, que aparece como fatores comuns aqui, fica 2πr que multiplica h mais r. Barbadinha. Tá? Volume do cilindro. Seja um cilindro e um prisma, ambos de mesma área de base B e mesma altura H, apoiados sobre um plano alfa. Então, eu tenho aqui um cilindro, né, e um prisma apoiados sobre o mesmo plano alfa aqui. Ambos têm a mesma área de base, ó. Eles têm a mesma área de base e têm a mesma altura. Tá? Então, ó, qualquer plano beta paralelo ao plano alfa que secciona o cilindro, por exemplo, aqui eu tenho um plano beta, tá? Paralelo ao plano alfa que está seccionando o cilindro. Tá? Também secciona o prisma, também vai ter que seccionar o prisma, determinando secções de mesma área. Tá? Então, essas secções que esse plano determina têm mesma área, pois são secções congruentes às respectivas bases. Tá? Então, essa secção é congruente à base aqui, ó. E essa secção é congruente à base. Como as duas bases têm a mesma área, né, como foi dito, ambos com a mesma área de base B, então as duas secções também têm a mesma área. Então, pelo princípio de Cavalieri, o cilindro e o prisma têm o mesmo volume. Tá? Logo, ó, tá? O volume do cilindro é igual ao volume do prisma. E o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Logo, o volume do cilindro, área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes h, porque a base do cilindro é um círculo, e a área do círculo é πr2, e a altura h. Tá? Então, a área da base vezes a altura vai dar o volume do cilindro. Barbadinha. Tá? Então, vamos ver alguns exercícios. Ó, número 1. Calcule a área lateral, a área total e o volume de um cilindro de revolução, sabendo que sua altura mede 10 centímetros e o raio da base mede 4 centímetros. Bom, nós temos o raio da base, então dá para calcular a área da base. E tem a altura de 10 centímetros, então nós temos tudo para calcular o que está pedindo. Então a área lateral é 2πrh. Né? Então é só substituir 2π vezes o raio, que é 4, e vezes a altura, que é 10. Isso vai dar 80 π centímetro quadrado. Né? 2 vezes 4, 8, vezes 10, 80 π centímetro quadrado. Tá? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então vai ser a área lateral, que é 2πrh, que já foi calculado aqui, mais 2πr ao quadrado. Ou seja, né, 80π, que é a área lateral, foi calculado aqui, mais 2 vezes o π vezes o raio ao quadrado. E o raio é 4. Raio da base, 4 ao quadrado. Então vai dar 80π, 4 ao quadrado é 16, vezes 2, 32π. E 80 mais 32 dá 112. Então a área total, 112π centímetros quadrados. Barbadinha. Agora o volume é a área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes h. Ou seja, π vezes 4 ao quadrado vezes a altura, que é 10. 4 ao quadrado é 16, vezes 10 vai dar 160π centímetros cúbicos. Barbadinha.
Exercício 2. Ó. Calcule a área lateral de um cilindro equilátero cuja secção meridiana tem 256 centímetros quadrados de área. Veja o cilindro equilátero. Tá? Então, veja aqui eu tenho um cilindro, tá? Equilátero aqui, veja, essa aqui é a secção meridiana dele, que é esse, no caso aqui vai ser um quadrado, tá? Em amarelo aqui, ó. Tá? Então é o quadrado do cilindro, o lado mede 2R, assim como o H, como isso aqui é um quadrado, a altura, né, é igual a 2R, tá? E o G é 2R também. Então aqui eu tenho raio, tá? E aqui eu tenho outro raio. Então a base, né, o lado do quadrado aqui é 2R's, ó, R mais R. Então, 2R ao quadrado é igual a 256, quer dizer, o lado ao quadrado é 256, que é a área da secção mediana. Né? Ele é um quadrado, então quadrado, a área é lado ao quadrado. Tá? Tirando a raiz dos dois lados aqui, fica 2R igual a 16. Raiz de 2R ao quadrado é 2R, raiz de 256 é 16. E R é 16 dividido por 2, que dá 8 centímetros. Tá? Então, agora, a área lateral, que é 2πRH, tá? Que é o que o problema pede. Então, 2 vezes π, o raio é 8 e a altura é 16. Por que a altura é 16? Porque a altura é igual a 2R, isso aqui é um quadrado. Tá? E o raio é 8, 2 vezes 8 é 16. E fazendo o produto, 2 vezes 8 é 16, vezes 16 dá 256 π centímetros quadrados. Barbadinho. Tá? Exercício 3. Calcule o volume de um cilindro cuja área total é 200 π centímetros quadrados, tá? E cuja área lateral é o sextuplo da área da base. Tá? Então eu quero o volume de um cilindro cuja área total é 200 π centímetros quadrados e a área lateral é o sextuplo da área da base. Ou seja, a área lateral é 6 vezes a área da base, é o sextuplo. Tá? Então multiplica por 6. Tá? Então 2πRH, que é a área lateral, é igual a 6 vezes πr ao quadrado, a área da base. Tá? Então, isolando o H, vai ser 6πr ao quadrado, tá? Dividido por 2πr. Tá? Aqui vai dar para simplificar, o 6 com 2 vai ficar 3, simplifica o π, e o r ao quadrado com r, então vai ficar 3r. Tá? 6 dividido por 2 dá 3, π simplifica, r2 dividido por r dá r. Então, o H é 3 vezes o raio. Tá? Então, a área total é 200 π. Então, e a área total é 2πRH, que é a área lateral, mais 2 vezes a área da base, 2 vezes πr2. Então, substituindo os dados, ó, 2πr, né, vezes o H, que é 3R, ó, tá? Eu estou escrevendo essa expressão aqui. Ó. Então, essa expressão é 2πr vezes o H, que é 3R, mais 2πr ao quadrado, é igual a 200 π, que é a área total. Tá? Aqui 2 vezes R vezes 3 vai dar 6πr ao quadrado. Tá? Mais 2πr ao quadrado dá 200 π. 8πr ao quadrado é 200 π. Tá? E R ao quadrado vai ficar 200 π dividido por 8π. Vai simplificar o π, 200 dividido por 8 é 25. Então R ao quadrado é 25 e R é a raiz de 25, que é 5. Tá? Então agora nós podemos calcular logo o H, né, é 3R, então 3 vezes 5, 15. Então calculando o volume, que é πr ao quadrado vezes H, é π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes o H, que é 15. Tá? Isso vai dar 375 π centímetros cúbicos. Barbadinha. Exercício 4. Calcular a área lateral e a área total de um cilindro equilátero cuja base mede 16 centímetros de raio. Então, eu tenho um cilindro equilátero. Né? Então, no cilindro equilátero, que nem no exercício número 2 ali, ó, a altura é 2 vezes o raio. Tá? Então, a altura vai ser 2 vezes 16, que o raio vale 16 centímetros. Então, a altura é 32 centímetros. Né? E a área lateral é 2πRH. Então, a área lateral é 2π vezes o raio, que é 16, né? E vezes a altura, que é 32. Isso vai dar 1024 π centímetros quadrados. Então, essa é a área lateral. E a área total é 2πRH, que é a área lateral, mais 2πr ao quadrado, 2 vezes a área da base. Tá?
Então, 2πrh, 2 vezes π vezes 16 vezes 32, apesar que a gente já calculou aqui, né, a área lateral, mais 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, vezes 16 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1024π mais 512π, ou seja, 1536 π centímetros quadrados. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula, vamos resolver alguns mais exercícios sobre, né, o cilindro. Barbadinho.